A gigantesca reformulação no elenco do Goiás visando a disputa da Série B do ano que vem. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes sobre vários desses atletas que dá pra dizer que não decepcionaram, fizeram o que deram conta nessa Série A do Brasileirão. Um elenco muito mal montado, sem qualidade técnica alguma. Eu diria que até mesmo pela correria, pela dedicação de alguns deles, que acabaram vingando nessa Série A do Brasileirão, ainda deixaram o Goiás em uma situação não tão vexatória na disputa da Série A, acabando sendo rebaixado, com basicamente 3 rodadas de antecedência. Quais desses atletas têm contratos visando o ano que vem? Uma base que eu acho sim até interessante do Goiás visando, por exemplo, uma Série B, Tadeu, Maguinho, Sidmar, Morelli, enfim, acho que podem ser opções interessantes. Outros jogadores mais caros que não deverão continuar na disputa da segundona, e se a gente colocar essa lista, esse pacotão, jogadores em contratos na reta final e tudo mais, dá quase 20 atletas, deixando o Verdão para o ano que vem. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, para discutir um pouco mais a respeito desse assunto, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e conferir também o canal de Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Para você começar a apostar com R$20 de graça é na Pix Brasil, nossa parceira aqui do canal, e é muito simples, só fazer o cadastro através do link que eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Fazendo o seu cadastro, pode utilizar esses R$20 da forma que você quiser, apostando nos jogos, por exemplo, da Champions League, da Europa League no meio de semana, as partidas também da Série A do Campeonato Brasileiro, como por exemplo, já nesta quinta-feira teremos outro jogo do Goiás contra o Grêmio fora de casa, uma vitória do Verdão fora pagando 6,78 a cada real apostado, um empate 4,25, uma vitória do Grêmio em casa 1,45. Teremos também Cruzeiro e Atlético Paranaense, jogo com cara de empate a 3,18 a cada real apostado. Vitória do Red Bull diante do Fortaleza pagando 1,69 também. E as outras partidas finais. No final de semana, o Goiás que visita também o Fortaleza. Você encontra todas essas odds lá na Pix Brasil. Vou deixar mais detalhes, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa reformulação completa no elenco do Goiás e que em menos de 12 meses terá acontecido duas vezes. A primeira na chegada do Armando Evangelista, naquela janela de transferências da metade do ano, na Série A do Brasileirão que acontece em julho, o Goiás já dispensando vários jogadores, alguns deles que na minha avaliação poderiam ter sido úteis na sequência da Série A. Não estou querendo dizer que com eles o Goiás manteria-se fora do Z4, mas que poderiam ser peças melhores do que as que chegaram, como por exemplo o centroavante Matheus Peixoto, o Mateuzinho também para o meio de campo era um jogador que me agradava. Outras saídas, como o próprio volante Zé Ricardo, acabou saindo muito cedo, sem considerar outros atletas, como até mesmo Palácios e Hugo, quase que saíram do Goiás naquela ocasião. Então foi uma lista de dispensas muito grande e que teve um ou outro atleta que poderia ter sido melhor aproveitado, mas que no geral o Goiás contratou de fato muito mal para essa temporada de 2023 e ao final do ano, agora com o rebaixamento certo, depois da derrota diante do Cruzeiro dentro de casa, mais uma vez um time que não conseguiu, exceto daquele jogo contra o Corinthians lá ainda na segunda rodada, se eu não estiver enganado, o Goiás não conseguiu ganhar de absolutamente ninguém desse confronto direto jogando dentro de casa. Uma receita para o fracasso e vários atletas com contratos em reta final e que possivelmente, a não ser que aconteça uma maluquice e tudo mais, mesmo com nível técnico inferior, como é a Série B do Campeonato Brasileiro, eu vejo que vários deles não têm a menor condição de seguirem para uma disputa interessante. Primeiramente, bora falar sobre os jogadores que ainda têm contrato no Goiás. Separei aqui a lista considerando tanto alguns atletas dentro desse atual elenco, quanto também outros emprestados. E aí vai ter uma importância também a gente fazer uma ponderação. Eu sei que muitos desses atletas são de fato ruins, tanto é que o Goiás acabou sendo rebaixado com antecedência na Série A. A questão que para o nível de Série B, acredito que podem ser alternativas bem razoáveis na disputa da segunda divisão. Agora é óbvio, com um torcedor de cabeça quente, enfim, tem um mosquito passando aqui na frente, agora eu dou um jeito nisso. Mas enfim, com o torcedor de cabeça quente e tudo mais, ele quer que todo mundo vai para aquele lugar, todo mundo vai embora. Concordo totalmente, mas a gente olhando friamente, se o Goiás dispensar vários desses jogadores, dificilmente ele vai conseguir trazer melhores para o ano que vem jogando a segundona, como por exemplo o lateral direito Maguinho, como por exemplo o próprio Alano, que por incrível que pareça fez falta no jogo contra
o Cruzeiro. Outras opções, igual que ainda tem contrato, né? O Dieguinho também pode ser um nome muito interessante, o próprio Morelli, podem ser jogadores que na Série A não são os maiores craques do mundo, mas que para um nível de Série B agregam bastante. Outros que, por exemplo, na Série A não conseguiram jogar, eu não sou a favor da sua renovação, como por exemplo o Alisson, Diego Gonçalves, Apodi, Gabriel Novaes, por aí vai. Para mim esse tipo de perfil não faz o menor sentido, porque primeiro não teve um bom aproveitamento do Goiás nem na Série A, tudo bem, a Série B será mais fácil, mas nem sequer no Campeonato Goiano conseguiram se destacar. Então jogadores que têm contratos para o ano que vem: Tadeu, Sidmar, Maguinho, Morelli, Dieguinho, Igor Meritão, ainda de empréstimo, 2 da base, Simeone e o Andrei, no meio de campo ainda, Felipe Ferreira, Natan, Johnny Lucas, Mateuzinho, o Wendel e também o Ariel. Outros atletas ainda no setor ofensivo: o Anderson Oliveira, Alano, Vinícius, Brenner Culano, o João Magno e o Ian Souto, que está emprestado ao Vitória, né, agora com seu contrato se encerrando em Salvador também. Tendo um time base para uma Série B, eu não acho, por exemplo, ruim o Goiás começar com essa lista inicial, ó: Tadeu, Sidmar, Maguinho, Morelli, Dieguinho, e o Igor Meritão também pode ser uma opção. Lá na frente, tendo também o Vinícius, eu gosto do Vinícius, gosto também do Alano, acho que para um nível técnico de Série B, se não for um titular, pode ser pelo menos um reserva. Tanto o Alano quanto também o Anderson Oliveira. Não são jogadores extremamente caros para um nível técnico de Série B, para um padrão financeiro da Série B, mas que obviamente o Goiás precisará reforçar o seu elenco, principalmente com contratações pontuais: um camisa 10 de respeito, um ponta esquerda, um camisa 9, um centroavante que sabe fazer gols, pelo menos mais um outro zagueiro. A tendência é que chegue aí o Gaston Susso, argentino do Platense. Acho que pode ser sim uma boa dupla de zaga para uma segundona, Sidmar e também o Gaston Susso. Já falei sobre esse jogador, vou deixar para vocês na tela final. Outras renovações que a princípio não terão tanta dificuldade assim, não serão empecilhos gigantescos, como por exemplo o lateral esquerdo Sandro. Então eu vejo uma zaga ok: Tadeu, Maguinho, Bruno Melo vai sair, Tadeu, Maguinho, Sidmar, Gaston Susso e o Sander para a Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo. E ainda tem na frente, no meio de campo, um Dieguinho, Morelli, enfim, já é um começo de um Goiás que, pelo menos, apesar de reformulação gigantesca, né, que atletas que irão deixar o time agora já ao final do mês de dezembro, muitos dos que ainda têm contrato para a realidade do ano que vem, Série B de novo do Campeonato Brasileiro, podem ser alternativas razoáveis. Então beleza, já falei sobre essa importância de manter a base, os jogadores que também demonstraram um nível técnico interessante nessa Série A, igual por exemplo o Morelli, que renovou o seu contrato, será comprado em definitivo do Goiás. Outros que para um nível de Série B ficam muito caro imaginar esta possibilidade de permanência, igual por exemplo o zagueiro Lucas Alter, o Bruno Melo também da mesma forma pertence ao Fortaleza. Se o Goiás ficasse na Série A, até poderia acontecer alguma coisa, né? Uma proposta maior financeiramente falando, mas que com o rebaixamento para a Série B, eu não acredito nisso. Outros atletas, igual o Guilherme Marques e o Palácios, eu tenho uma suspeita que o Guilherme já está acertado com o Cruzeiro, mas enfim, teve uma sondagem do Cruzeiro e tudo mais. Eu acho que ele vai para lá, mas para o Goiás em um nível de Série B, acho que não tem muita chance de continuar. Palácios da mesma forma, o Rafael Guzzo também e o Matheus Babi, que não vem jogando nada nos últimos jogos, mas é um jogador que me agrada, sabe? Acho que se fosse para começar o ano com o Matheus Babi, talvez daria certo. Mas para a Série B é também um jogador caro e eu não sei se seria um custo-benefício tão interessante. Então colocando aqui a lista total de jogadores que irão deixar o Goiás basicamente ao final do Brasileirão: goleiros, o Marcelo Rangel e o Matheus Alves, Bruno Santos, lateral direito, Edu, Lucas Alter e Bruno Melo na zaga, lateral esquerdo o Hugo, Apodi também possivelmente deixando o Goiás, Palácios, Rafael Guzzo, Guilherme Marques, Felipe Costa, Gabriel Novaes, Alisson, Diego Gonçalves e também o Matheus Babi. Se fosse para renovar com esses jogadores, eu gostaria do Hugo, para uma Série B é muito bom. Bruno Melo, Lucas Alter são jogadores bons também, mas não irão continuar. Rafael Guzzo também acho uma opção interessante, mas que com o rebaixamento para a Série B, o seu contrato não é automaticamente prorrogado. Então acho que também não seguirá no Verdão para o ano que vem. E eu tenho uma expectativa interessante em relação ao Matheus Babi também, mas que possivelmente o Atlético Paranaense aí agora com o rebaixamento do Goiás, né, enfim, acho que não vai concordar em emprestar um jogador para a Série B. Também não faria nenhum tipo de loucura, porque o Matheus Babi em vários jogos nessa Série A do Brasileirão deixou a desejar, mas é um jogador que eu gosto. Eu acho que daria certo, por exemplo, para uma Série B. Apenas uma opinião minha aqui também, você pode concordar
ou não. Como eu falei, são várias saídas, o que mostra que o Goiás contratou em demasia nessa temporada. Até esqueci de citar o Luiz Oyama, é outro jogador que eu gosto, tá? Eu acho que poderia ser sim uma opção interessante para a Série B. Chegou mal fisicamente, mas a tendência é que ele não fique para a próxima temporada, já que o seu contrato vai somente até dezembro. Tá? Então, Luiz Oyama eu colocaria dentro dessa lista também. O Dodozinho pode ser uma aquisição do Goiás, não é tão caro, junto ao Coimbra de Minas Gerais. Eu tentaria manter por empréstimo esses dois jogadores também para o ano que vem. Então, basicamente é isso. Se fosse para a gente colocar uma escalação do Goiás somente com jogadores que têm contrato para a próxima temporada, vou tentar aqui rabiscar para vocês. Tadeu, Maguinho. Zaga teria o Ian Souto, que tem contrato. Sidmar, vou escrevendo aqui junto para não me perder. Lateral esquerdo, nenhum tem contrato. A tendência é que o Sander renova, tá? A tendência é que é isso. Indo para o meio de campo, jogadores que têm contrato. Morelli, Dieguinho, Felipe Ferreira. Tem esses daí, acho que seriam os melhores. No ataque tem o Vinícius, o Alano e o João Magno. Então é basicamente isso, né? Não é um time espetacular, não é, mas que eu penso, se olhando para um cenário de Série B, se o Goiás ele conseguir contratar um zagueirão melhor, por exemplo, para fazer uma zaga aí, Sidmar e mais um, eu acho que para a Série B é bem aceitável. Um camisa 10 de verdade, para fazer o meio de campo Morelli, Dieguinho e mais um outro camisa 10, que poderia ser, por exemplo, o Guilherme Marques. A tendência é que ele não fique. Outro ponta bom, e aí você poderia fazer, por exemplo, para uma Série B, Vinícius ou Alano, um outro ponta e um centroavante melhor, por exemplo, do que o João Magno ou o Matheus Babi. Enfim, não é um cenário catastrófico. O Goiás tem sim um dinheiro em caixa, a questão é que contratou muito mal nessa atual temporada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses jogadores, esses atletas que ainda têm contrato com o Verdão para o ano que vem. Pelo menos você começa a temporada tendo um norte, sabe? Eu acho que isso é assim, muito importante, uma temporada de reformulação, CEO, diretoria, enfim, mais para o final do ano a gente comenta a respeito desses assuntos. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E o apoiador do canal, a Pix Brasil, que te dá R$20 de graça para começar a postar. O link você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!